O reino animal é um verdadeiro campo de batalha, onde os animais lutam por território, comida e, claro, pela sobrevivência. Leões, tigres, elefantes e até criaturas menores, mas não menos ferozes, travam lutas que deixam qualquer um de queixo caído. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! O mangusto pode até parecer um simples bichinho fofinho à primeira vista, mas não se engane, ele é o verdadeiro terror das cobras. Esse pequeno carnívoro que lembra um suricato ou um furão possui habilidades impressionantes que o colocam no topo da lista de predadores das serpentes, inclusive as venenosas. Pequeno, ágil e destemido, o mangusto não foge da briga, mesmo quando o oponente é uma cobra perigosa como uma naja. Mas qual é o segredo desse bichinho? Primeiro, ele tem reflexos absurdamente rápidos e consegue desviar de botes venenosos com facilidade. Enquanto a cobra ataca em frações de segundos, o mangusto já está fora do caminho, pronto para revidar. Além disso, o corpo do mangusto tem uma armadura natural contra venenos. Ele possui uma certa resistência às toxinas das cobras, o que faz com que uma mordida venenosa não seja tão fatal quanto seria para outros animais. Isso dá ao mangusto uma enorme vantagem na batalha. Outra característica incrível é a inteligência desse predador. O mangusto costuma cansar a cobra durante o combate, circulando e atacando em momentos precisos, até conseguir o golpe final, uma mordida certeira na cabeça da serpente. Jogo rápido sem enrolação. E o mais curioso, eles não estão em busca de uma briga à toa. O mangusto caça cobras principalmente para se alimentar, já que serpentes fazem parte do seu cardápio. Com essa combinação de agilidade, resistência e destemor, o mangusto se consagrou como o verdadeiro terror das serpentes. Muitos falam que o leão é o rei da selva, mas se tem um adversário à altura que consegue colocar eles para correrem são os hipopótamos. E esse vídeo ilustra bem isso. Não apenas 3 leões queriam atravessar o rio, mas logo chegou um imenso hipopótamo como um tanque de guerra e colocou os 3 leões para ir embora dali. Sabe por que ocorrem tantos conflitos que são muitas vezes bastante violentos entre essas duas espécies? A explicação é simples: território e comida. Os leões são predadores oportunistas e mesmo sabendo que o hipopótamo não é uma presa fácil, eles às vezes tentam a sorte, especialmente quando a comida está escassa. Por outro lado, os hipopótamos, que podem parecer gordinhos e tranquilos, são na verdade extremamente territoriais. Eles protegem suas águas e suas famílias com uma fúria assustadora. Quando o duelo começa, a situação fica feia. Os leões tentam usar o trabalho em equipe para derrubar o hipopótamo, mas nem sempre funciona. Isso porque o hipopótamo não está só na defensiva. Ele ataca com presas gigantescas, capazes de partir até um crocodilo ao meio. Além disso, ele tem uma força descomunal e uma pele grossa que resiste a mordidas. E na maioria das vezes, o hipopótamo sai vitorioso. Por mais que os leões sejam corajosos e organizados, o hipopótamo é simplesmente grande e forte demais para ser vencido. Não à toa, os leões, com a sua fama de rei da selva, costumam pensar 2 vezes antes de mexer com ele. Você já viu 2 machos brigando com o chifre por causa de fêmea? Isso na natureza acontece a todo momento com os alces. Essa é a maneira mais eficiente de provar quem é o mais forte durante a temporada de acasalamento e assim conquistar as fêmeas e garantir que seus genes passem para a próxima geração. Os chifres dos alces não são só decoração, eles são armas poderosas. Nessa disputa, os machos encaixam os chifres e começam a empurrar com toda a força em uma luta que parece até ensaiada. Apesar de intensa, o combate raramente acaba em ferimentos graves. A ideia é mostrar resistência e força sem desperdiçar energia. Quando o alce percebe que o adversário é mais forte, ele desiste e vai embora, deixando o outro com o título de vencedor. Essas batalhas têm um peso enorme na hierarquia da natureza. Um alce vitorioso pode atrair várias fêmeas e dominar a área. Além disso, os chifres funcionam como um cartão de visitas. Quanto maiores e mais impressionantes, maiores as chances de intimidar rivais sem nem precisar lutar. A luta dos alces, apesar de parecer brutal à primeira vista, é uma dança estratégica da sobrevivência. Eles duelam para garantir que apenas os mais fortes e preparados tenham a chance de deixar sua marca no mundo.
Esse não é um vídeo muito agradável para pessoas que têm aracnofobia, mas é a prova que a natureza é cheia de surpresas e algumas delas são de arrepiar. Durante uma expedição na floresta tropical peruana, pesquisadores flagraram um momento que parece ter saído de um filme de terror. Uma tarântula enorme que, segundo eles, era do tamanho de um prato, arrastando um gambá pelo chão. A pobre presa ainda tentou resistir, mas não demorou muito até que tudo chegasse ao fim. E não se engane pensando que era uma presa pequena e fácil. O gambá, que aparece no vídeo, tem em média comprimento que varia entre 50 a 70 centímetros. Além de uma cauda que pode chegar a 30 centímetros, esses gambás têm um corpo robusto e um peso que pode variar entre 2 a 6 quilos. Logo, essa aranha não estava fazendo um banquete com uma presa qualquer. Esse registro surpreendente chamou atenção por um motivo especial. Nunca antes uma aranha megalomorfa, como as tarântulas, havia sido vista se alimentando de um mamífero desse tipo. O encontro, que aconteceu em meio à escuridão da noite, revelou o lado mais predatório dessas gigantes de 8 patas e deixou até mesmo os cientistas boquiabertos com o que estavam presenciando. Se aranhas já te dão arrepios, é pior ainda saber que algumas delas têm um apetite bem maior do que se imagina. O porco-espinho é um dos animais mais subestimados do reino animal. Muitos podem achar que ele não seja perigoso devido ao seu tamanho, mas ele tem um truque na manga que faz até os maiores predadores pensarem 2 vezes antes de atacar. Coberto por espinhos afiados como agulhas, ele é praticamente um convite à dor. Quando ameaçado, o porco-espinho levanta esses espinhos e cria uma espécie de escudo afiado ao redor do seu corpo, principalmente na parte de trás, que é onde ele se defende com a maior força. O mais impressionante é que esses espinhos não são só pontudos, eles são vazios por dentro e têm microbarbas que fazem com que fiquem ainda mais presos à carne de quem tenta se aproximar. Isso significa que se um leopardo ou até uma cobra tentar atacar, não vai ser só uma picada leve. Os espinhos se prendem à pele, ou pior, se partem e vão mais fundo, causando uma dor insuportável. Leopardos, que geralmente são caçadores imbatíveis, aprenderam isso da maneira mais difícil. Eles até tentam atacar os porcos-espinhos, mas a dor das centenas de espinhos cravados faz com que muitos desistam antes mesmo de pegar sua presa. Há até casos de leopardos que, após serem atingidos, acabam morrendo lentamente devido às feridas causadas pelos espinhos. E não são só os leopardos que tentam, não. Cobras como as pitons também têm curiosidade e acabam tentando fazer os porcos-espinhos de refeição, mas na maioria das vezes os espinhos atravessam seus corpos, causando uma hemorragia interna fatal. Então, da próxima vez que você pensar em desafiar um porco-espinho, lembre-se, esse pequeno roedor é bem mais perigoso do que parece. Você já viu como 2 girafas saem na porrada? Embora pareçam criaturas tranquilas e elegantes, elas podem ficar bastante intensas quando se trata de disputar território ou chamar a atenção de uma fêmea. Essas disputas geralmente acontecem entre machos que competem pelo direito de acasalar com as fêmeas da área. As brigas de girafas acontecem de maneira bem peculiar. Ao invés de usar os dentes ou patas, elas se enfrentam batendo as cabeças uma contra a outra. O combate é uma espécie de luta de pescoços, onde os machos balançam o pescoço e acertam as cabeças uns dos outros com força. As girafas não se arranham ou se mordem, mas o impacto dos golpes pode ser bem doloroso e até derrubar um dos competidores. O vencedor geralmente é o macho mais forte ou mais persistente, que consegue derrubar o rival ou deixá-lo tão cansado até desistir. Essas batalhas podem durar de alguns minutos ou, em alguns casos, até mesmo horas, mas a boa notícia é que elas raramente terminam em ferimentos graves. A ideia é mais mostrar força e resistência do que realmente causar dano. No fim das contas, quem se mantém firme e determinado costuma ser o rei da área. Os cangurus são, sem dúvida, um dos maiores boxeadores do reino animal. Com seus corpos musculosos e pernas poderosas, eles possuem um estilo de luta impressionante. Quando estão em combate, geralmente usam as patas traseiras para conseguir dar socos fortes e rápidos, como se fossem boxeadores muito bem treinados. Os cangurus também são conhecidos por seus potentes saltos, que podem servir como um movimento de defesa ou até para dar um golpe certeiro. Outro fator também é que a maioria dos cangurus são bastante musculosos, já que por conta das lutas da
da alimentação e por precisar chamar a atenção das fêmeas, eles acabam naturalmente desenvolvendo mais os músculos e assim, além de altos e ágeis, acabam tendo muita força. Mas por que eles precisam sair na porrada? O motivo principal é a defesa do território e a proteção das fêmeas. Durante a temporada de acasalamento, os machos entram em disputa para provar quem é o mais forte. Além disso, os cangurus usam a luta para estabelecer hierarquias dentro do grupo. No entanto, um fato triste sobre tudo isso foi que, vendo a sua agilidade de luta, no final do século XIX surgiu o boxe de cangurus, que logo se tornou popular, onde pessoas começaram a vestir cangurus com luvas de boxe e colocá-los para lutar contra humanos, especialmente em circos e shows, e nisso muitos animais perderam a vida. Felizmente, o boxe de cangurus foi largamente abandonado e é difícil de se encontrar hoje em dia, mas é triste pensar que um animal tão bonito é explorado apenas para entretenimento. Ir fazer um safari na África é realmente uma experiência incrível, cheia de surpresas e momentos únicos. Não é todo dia que você tem a chance de estar tão próximo da vida selvagem, podendo observar de perto os animais em seu habitat natural. Mas sem dúvida, um dos maiores atrativos desse tipo de aventura é a possibilidade de presenciar cenas impressionantes, como por exemplo, um elefante saindo na porrada com um rinoceronte. Esse momento foi registrado por algumas pessoas durante um safari noturno e sinceramente foi de tirar o fôlego. Tudo começou quando o rinoceronte, provavelmente movido pelo seu instinto territorial, resolveu se estranhar com o elefante. Logo, os dois começaram a se aproximar de maneira desafiadora. Por ser um animal enorme e imponente, o elefante não se deixou intimidar pelo rinoceronte e com toda a sua força avançou em direção a ele e deu um ataque. O rinoceronte, acostumado a colocar até leões para correr, acabou indo ao chão e percebeu rapidamente que estava lidando com um adversário muito mais forte. Resultado, o rinoceronte, vendo que não tinha chances, acabou tendo que recuar e fugiu. Elefantes, apesar de sua calma natural, podem ficar irritados, especialmente quando se sentem ameaçados ou quando algo invade seu espaço pessoal. Os louva-a-Deus são pequenos mestres da camuflagem e são conhecidos por suas impressionantes habilidades de caça e até mesmo por enfrentar animais bem maiores que eles. Com um visual peculiar de corpo esguio e patas dianteiras que mais parecem garras, eles são verdadeiros predadores da natureza. Esses insetos podem até parecer fracos, mas na verdade são extremamente fortes para o seu tamanho. Suas patas dianteiras, que eles usam para capturar a presa, são muito rápidas e poderosas. Eles conseguem pegar e segurar presas grandes como grilos, moscas e até pequenos pássaros, o que foi um fato que deixou surpresa até mesmo a comunidade científica. Alguns estudos feitos mostraram que eles conseguiam até mesmo capturar pequenos peixes. E o mais impressionante é a sua habilidade de lutar contra inimigos muito maiores. Quando se deparam com um lagarto ou outro predador, o louva-a-Deus entra em ação com movimentos rápidos e imprevisíveis. Ele usa suas patas dianteiras para se defender e pode atacar o animal maior, tentando utilizá-lo com a sua força. O louva-a-Deus também tem um truque durante a caça. Sua habilidade de se mover de forma ágil e sua visão de 360 graus, permitindo que ele sempre se antecipe aos movimentos do inimigo. Não é todo dia que vemos um inseto enfrentando um lagarto, né? Mas os louva-a-Deus são provas de que até os menores podem ter um grande impacto no reino animal. No meio da vastidão do Serengeti, área protegida da Tanzânia, uma cena tão rara quanto chocante foi registrada. Um leão macho atacou e tirou a vida de uma guepardo fêmea, enquanto 3 machos da mesma espécie brigavam por ela. Tudo aconteceu de forma tão rápida que os guepardos sequer tiveram tempo de reagir. A disputa entre os machos estava tão intensa, com barulhos e movimentação frenética, que ninguém percebeu a aproximação sorrateira do predador mais temido da savana. O leão esperou o momento certo, aproximou-se lentamente e com um único movimento certeiro a atacou. A cena deixou até os guepardos paralisados por alguns instantes, como se nem eles acreditassem no que tinha acabado de testemunhar. Logo após o ataque, o leão se afastou, deixando para trás uma imagem chocante e muitas perguntas no ar.
Para o cineasta Leo Kunkel, que registrou o momento, o ataque foi algo completamente fora do comum. Segundo ele, nunca havia presenciado um comportamento tão agressivo e direto de um leão contra um guepardo. Já o especialista em leões Craig Parker levantou algumas hipóteses para explicar o ocorrido. Segundo Craig, é possível que o leão tenha agido por competição entre predadores, eliminando um rival que disputa as mesmas presas. No final das contas, até mesmo os especialistas concordam que esse caso foi uma combinação rara de fatores, um acontecimento brutal que revela o quão imprevisível e implacável a natureza pode ser, proporcionando momentos assustadores. Se você acha que os carneiros eram animais fofinhos e sem qualquer resquício de agressividade, é melhor assistir esse vídeo. Desde muito cedo, os carneiros começam a praticar seus combates, se enfrentando em batalhas de brincadeira ainda com poucas semanas de vida. Acredite ou não, esses pequenos já estão se preparando para as disputas que marcarão sua vida adulta. À medida que crescem, os machos vivem em grupos onde a hierarquia é bem definida, com os mais velhos e maiores sempre assumindo o topo. No entanto, essa hierarquia não é fixa e é constantemente desafiada, especialmente durante o período de acasalamento. Quando chega o momento da luta de verdade, o jogo muda. O carneiro mais jovem ou de menor status sabe que não tem chance contra um adversário mais forte, então ele recorre a táticas mais inteligentes. Em vez de tentar uma luta direta, ele pode tentar separar a fêmea do macho dominante para conseguir uma brecha e acasalar. Mesmo sabendo que suas chances são pequenas, o instinto de competição é forte e a disputa pela fêmea se torna uma questão de vida ou morte para o macho. Esses combates são tão intensos que os impactos dos chifres poderiam matar um ser humano instantaneamente. Para se proteger, os carneiros têm um crânio forte e duas camadas de proteção que absorvem boa parte do impacto. E apesar de parecerem rápidos, esses confrontos podem durar horas, com cada carneiro batendo no outro dezenas de vezes. É um verdadeiro espetáculo de força e resistência. E quando você pensa que já viu de tudo, a natureza ainda consegue proporcionar situações que chegam até mesmo a ser cômicas de se assistir. Um urso, geralmente temido pela sua força e imponência, foi pego de surpresa por um simples gatinho. A cena começa com o felino encarando o urso com um olhar desafiador, como se soubesse exatamente quem estava no controle. Quando o urso tenta sair de fininho, o gato não perde tempo e vai atrás, pressionando o grande animal, até ele escalar uma árvore em pânico, como se estivesse fugindo de um monstro. Agora você deve estar se perguntando, por que o urso tão grande e poderoso se assustou tanto com um felino tão pequeno? Embora os ursos sejam conhecidos por sua força, o urso preto, especificamente, não costuma ser tão agressivo. Eles são mais tranquilos e geralmente evitam confrontos, a menos que se sintam realmente ameaçados. No caso, o gato provavelmente não era uma ameaça direta na visão do urso, mas sua postura ousada e firme foi o suficiente para deixar o urso desconfortável, fazendo o grande animal fugir. Essa situação mostra como até os animais mais imponentes podem ser pegos de surpresa por algo aparentemente insignificante. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.